segundo ano, tudo bem com vocês? Essa semana eu vou dar uma pausa nas lives, vou voltar para os vídeos, a gente vai alternando aí entre essas duas dinâmicas, tudo bem? Para não ficar cansativo nem para vocês, nem para mim. Bom, então eu vou dar 2 semanas aí pra vocês acordarem um pouquinho mais tarde, quem quiser. Bom, a gente vai falar hoje da Era Napoleônica, então é a sequência direta da Revolução Francesa. O Napoleão, ele é um jovem, 24 anos, ele vai ser um general francês com essa idade, o que é um fenômeno para a época. E lembra que a gente estava falando da Revolução? Pois é, ele tá lutando aquela parte externa. Falei pra vocês que eu não ia focar muito nessa parte, porque a gente ia falar dela depois. E chegou o momento da gente falar. Bom, o Napoleão estava do lado de fora, lutando contra os outros países da Europa para defender a Revolução Francesa, para manter a Revolução Francesa lá dentro. Então, ele vai ascender muito rápido nesse exército, ele vai ganhar muitas glórias, ele vai ser muito honrado, muito ovacionado. Ele vai ser um cara que vai ser característico por ser um grande campeão nesse exército. O Napoleão, ele é um grande líder militar. Ele foi preparado para ser um general e ele o é muito cedo, 24 anos. Ele já era general no exército francês. Ele estava lutando e ele, por fim, ganhou a batalha da campanha do Egito. Estava tendo uma disputa pelo Egito e o Napoleão ganha essa disputa, domina o Egito e impede o Egito de vender e comprar produtos da Inglaterra. A Inglaterra é uma grande rival da França, a gente já falou sobre isso. A França entrou na Revolução Francesa, um dos motivos dessa rivalidade aí. E essa rivalidade fez com que ele bloqueasse o comércio entre Egito e Inglaterra. Por que ele bloqueou o comércio? A Inglaterra já tinha passado pela sua Revolução Industrial, então ela já produzia em larga escala os produtos. Em vez de uma garrafinha, ela produzia 15. Então ela precisava vender esses produtos. Então ele cortou a Inglaterra de vender para o Egito. Foi o primeiro passo. Quando ele volta da campanha do Egito, ele vai direto para a França. Quando ele chega na França, ele vê que a gente está na fase do diretório, lá na Revolução. A gente tem 5 pessoas no poder, ninguém tá feliz. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a ganhar o apoio dos militares, ganhar o apoio dos nobres, ele ganha o apoio dos camponeses. Ele só não vai ganhar apoio total da burguesia, mas ainda tem uma parte da burguesia que vai apoiar também ele. Porque o pessoal tava pensando, tá uma bagunça isso aqui. A gente precisa de alguém pra organizar essa bagunça toda. O cara tá ganhando todas as batalhas lá fora. Quem sabe? Bom, ele vai tentar de uma forma pacífica. Ele vai tentar entrar sendo apoiado pelo Congresso, pela Assembleia, pelo Diretório. E ele não consegue. A Assembleia põe ele pra correr. E aí ele volta com o exército. E bota, assim, os burgueses pra correr. Bom, isso acontece em 1799 e ele vai começar a sua primeira fase de governo, que é o que a gente chama de consulado. Bom, o consulado é um período de paz interna e externa, então a gente não tem conflitos. Ele consegue vários acordos de paz com os países vizinhos, ele vai fazer acordo com a igreja, ele vai fazer acordo com a nobreza, vai trazer vários nobres que tinham fugido da França. Ele vai criar o Banco da França em 1800, nova moeda, o franco, e ele vai começar a financiar indústrias e grandes fazendas. Ele vai investir aí, ele vai permitir financiamento de indústrias e grandes fazendas, grandes produtos agrícolas, tá? O Napoleão, ele é um cara bem controverso no governo. A gente não sabe se ele apoia ou não a Revolução. Ele faz algumas coisas como a Revolução, mas outras coisas ele vai na contramão da Revolução. Então ele é um cara que ele vai jogando aí, e como a gente já discutiu, eu já pedi até pra vocês darem uma pesquisada, não dá pra saber se ele continua para o processo da Revolução.
A revolução, ela pode ou ir até o fim da era napoleônica ou até o fim do diretório. E isso vai depender muito da visão do historiador. Ao meu ver, ele quebra tanto com a revolução que não dá para dizer que continua a revolução. Não é mais a população, não é mais o clamor popular. É o Napoleão pelo Napoleão. Por isso que a gente fala que é até uma era napoleônica. É um período da história onde Napoleão vai dominar a Europa quase como um todo, e a gente já vai ver isso. Ele vai centralizar o governo nele mesmo. Ele é o poder executivo e ele vai ficar responsável por isso por 10 anos. Isso foi o que ele impôs numa Constituição. Ele vai escolher os seus ministros e vai colocar em prática o Código Civil Napoleônico em 1804. Esse código previa igualdade jurídica, direito à propriedade, proibição das greves, volta à escravidão nas colônias. Então, igualdade jurídica, direito à propriedade privada, isso tudo são coisas que vão de acordo com a Revolução. Proibição das greves e dos sindicatos vai de acordo com os girondinos, não com os jacobinos. Escravidão nas colônias, ele retoma o processo de escravidão nas colônias, isso vai de acordo com os girondinos, não com os jacobinos. Então, rola aí uma questão de se ele vai ou não, se avança ou não na revolução. Ele garante algumas das conquistas que a burguesia conseguiu durante o processo da revolução, e ele vai abrir muitas escolas, ele vai garantir o ensino público, ele vai abrir liceu, ele vai abrir escolas regulares, ele vai abrir escolas técnicas, escolas de aperfeiçoamento. Então ele vai permitir que as pessoas... Ele tá aí trabalhando em duas frentes, né? Ele tá apoiando aí toda a população duplamente. Então, ele agrada a burguesia porque ele permite que as pessoas se especializem, então a burguesia tem mão de obra melhor, as indústrias vão melhor, isso ajuda a burguesia. Por outro lado, ele está permitindo que as pessoas se eduquem, que fiquem melhores, que cresçam, que melhorem seus salários. É todo um processo duplo aí, tá bom? Bom, em 1804, ele vai exigir um plebiscito. E aqui eu vou fazer uma pausa dramática. Galera, vocês sabem o que é plebiscito? Vou até escrever aqui. Plebiscito. Bom, o plebiscito, ele é uma votação. Nada mais é além disso. Só que ela vota, ela determina algumas leis, tá? Então, dependendo do que for, a população precisa interferir na votação. No Brasil, a gente já teve alguns exemplos. Os mais conhecidos ao longo do mundo é para definir forma de governo. O Brasil teve um desses também. E o Brasil teve um recentemente, o último que o Brasil teve, eu até participei, olha aí, como eu tô velha, que foi para definir ou não a proibição do porte de armas. E foi proibido. Então, o povo vota sim ou não numa lei, porque é algo que vai além do Congresso decidir e precisa da participação popular. Assim como foi para determinar o tipo de governo no Brasil, ou o tipo de governo em todo mundo. Acho que não na Inglaterra, mas por causa das revoluções inglesas, que foi um processo que aconteceu naturalmente. Depois de muita briga, mas aconteceu naturalmente. Bom, ele vai solicitar esse plebiscito. E nesse plebiscito, o voto não era livre, era um voto censitário, então algumas pessoas poderiam votar. E foi votado que Napoleão seria um líder absolutista. Ele seria um monarca. Mas ele não podia ter o título de monarquia porque ele não era de sangue nobre. Então ele acaba se tornando imperador da França. Porque o imperador, ele não necessariamente precisa vir da linhagem nobre, da linhagem real. Ele pode se tornar imperador, mas o tipo de governo é basicamente uma monarquia absolutista. No dia da coroação, esse senhor muito gentil que vocês conheceram aí, mais ou menos da minha altura, um pouco maior, ele vai... Uma coroação, ela precisa ser registrada por alguém. Alguém precisa coroar a pessoa. Só que ele não tem quem coroe ele.
Porque ele não tem antecessor, ele não tem ninguém, é ele por ele mesmo. Então quem foi determinado que iria coroá-lo era o Papa. No dia da coroação, ele tira a coroa da mão do Papa e ele se autocoroa. Que ele não precisa de ninguém, né? Afinal de contas, ele é o Napoleão Bonaparte. Ele precisa de quem? De ninguém. Bom, e aí a gente entra na fase do Império Napoleônico. A fase do Império vai de 1804 a 1815. É aí o auge do Império Napoleônico. Bom, a gente vai ter alguns inimigos. A Inglaterra é o principal deles por causa das divergências comerciais. E os demais países que são monarquias absolutistas, que temem os ideais liberais da Revolução, que eles ainda conseguem ver. Como eu falei, o Napoleão ele é um monarca, ele é absolutista, mas ele ainda usa algumas coisas da Revolução, então isso ainda gera um certo temor nas monarquias absolutistas. Ele é derrotado pela Inglaterra na Batalha de Trafalgar, em 1805, e aí a coisa começa a ficar feia. Por quê? Ele começa a perceber que, por continente, ninguém vai bater ele. Ele domina o continente e o exército dele é o melhor. O exército de Napoleão ele tem uma característica única na história até então. O Napoleão ele usa estratégia de guerra. Então ele não só ataca, ele pensa, ele maquina. Então lembra que eu falei pra vocês que ele leu O Príncipe? Tá até aqui o meu Príncipe, bonitinho. Ele leu O Príncipe, ele lembrou lá do que o príncipe disse, do que o Maquiavel fala. Um cara pode ser respeitado pelo amor ou pelo medo, ele era pelo medo. E as pessoas confiavam nele, as pessoas temiam ele, as pessoas sabiam que ele ia ganhar a batalha. Ele dominava o exército como ele queria. Ele dominava o continente europeu como ele queria. Ninguém batia o exército dele. O exército dele, poucas vezes na história da humanidade vocês vão ver um exército que vai comprar a briga do seu líder. O Napoleão fazia isso. O Hitler vai fazer isso. Primeira Guerra Mundial a gente não vê isso. Não tem um cara que vai levar o exército e todo mundo vai comprar a ideia dele. O Napoleão e o Hitler, sim. Eles vão conseguir dominar o exército porque todo mundo acredita no que eles estão lutando. Eles lutam com garra, eles lutam sabendo. Quando você luta por lutar, o que acontece na maioria das guerras, você luta porque você é mandado pra luta, você não tem a gana de lutar. O exército de Napoleão não, tem a gana, tem a vontade. Ele lidera esse exército ideologicamente falando. Bom, isso a gente tá falando de continente. Mas vocês bem sabem, não preciso ficar aqui desenhando, que a Inglaterra não está no continente europeu. Quer dizer, ela está na Europa, mas não no continente. Ela está na Europa peninsular, ela está numa ilha, ela está separada do continente europeu. E, desculpa, Napoleão, mas por mar ninguém bate a Inglaterra até hoje. Bom, ainda não teve quem batesse a Inglaterra por mar. E é o único jeito de você invadir a Inglaterra. Nesse período da história, né? Bom, ele não vai conseguir invadir a Inglaterra, ele vai perder todas as vezes. E ele vai perceber que não tem como bater a marinha inglesa. A Inglaterra só tem saída pro mar. Ele só pode comercializar se for pelo mar. Então a Inglaterra vai se especializar na marinha de um nível nunca antes visto. A marinha inglesa é imbatível. Então ele falou, bom, não vou conseguir atacar porque eu me garanto no continente. Eles se garantem no mar. A única forma de eu invadir a Inglaterra é por mar, então vou ficar aqui quietinha. Mas é óbvio que o Napoleão não ia deixar a Inglaterra de boa. Como eu falei, a Inglaterra já era uma potência industrial. Já produzia muito. E ele precisava vender esses produtos. O que o Napoleão vai fazer? Muito simples, galera. O Napoleão vai bloquear o continente europeu. Ah, sim. Ninguém pode, no continente europeu, vender, comprar produto inglês. Quem o fizesse, o Napoleão iria invadir. E como eu falei, por continente, ele se garante. Ninguém bate ele no continente. Foi o jeito que ele achou de travar o comércio inglês. A Inglaterra vai perder força e entrar numa crise econômica.
Foi o que ele pensou, uma forma de enfraquecer o exército, porque a Inglaterra vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, poderia ser do exército, e aí ele conseguiria invadir. Foi uma das estratégias dele, é muito inteligente, se você parar pra pensar, não é uma estratégia burra, mas é uma estratégia que falha. Bom, a Inglaterra vai comercializar com os países da Europa por debaixo do pano. Bom, a gente sabe da história, principalmente com o Brasil. Ele vai vender pro Brasil, vai comprar do Brasil e... do Brasil não, de Portugal. Indiretamente do Brasil, porque os produtos que eles compram vêm do Brasil. Mas... o Napoleão vai descobrir. Bom, o Napoleão então vai começar a invadir essas regiões. Em 1808 é Portugal, que foi o primeiro que ele pegou, né? Portugueses, né? Primeiro que ele pegou, fazendo esse comércio com a Inglaterra. Os portugueses muito medrosos, Dom João, o rei do medo, quando ele descobriu que o Napoleão ia invadir, ele pensou, o que eu vou fazer? Os conselheiros dele indicaram que ele viesse para o Brasil, porque a parte mais importante do território português estava no Brasil, que eram as grandes produções, que eram os produtos que aqui eram produzidos. No caso, em 1808, a gente já tem aí o surgimento leve, ainda meio tímido do café, mas não tem jeito. O Brasil era o principal espaço de Portugal. Portugal precisava defender o território brasileiro. Portugal é uma tripinha de terra. Então eles pensaram, vamos fugir pro Brasil, deixa Napoleão pro Portugal, a gente tem que defender nossas colônias. E é o que eles vão fazer. Bem discretos, com alguns navios, eles vão fugir pro Brasil. Eu falei, uma fuga discreta. Nem deu pra perceber. Os portugueses abriram a janela das suas casas num belo domingo. E a família real tava fugindo com toda a família real, toda a roupa, uma biblioteca, e toda a monarquia, toda a nobreza, toda a sociedade de corte. A gente tem aí aproximadamente uns 13 navios fugindo, bem discretamente. Não deu pra perceber que eles fugiram. Ninguém notou essa fuga. Bom, eles fugiram pelo mar. 3 dias depois, Napoleão invade por terra. Quer dizer, o exército do Napoleão. Napoleão não foi pessoalmente. Aí, dominou Portugal. Bom, o medo vai fazer isso acontecer com vários países. Espanha, eles vão dominar. Áustria, Prússia. Eles vão dominar vários territórios. Napoleão vai dominar quase que a Europa inteira. Ele tem Portugal, ele tem Espanha, ele tem Prússia, ele tem Áustria, ele tem quase todo mundo. Faltava quem? Um país começou a comercializar com a Inglaterra. Porque falou, tá, a gente vai comercializar porque a gente precisa dos produtos. E ele não vai fazer nada. Rússia. Galera, a Rússia é muito legal. É um povo muito calorento, né? Um povo que vive num gelo eterno. Só que Napoleão cometeu dois erros. Primeiro, ele invadiu a Rússia. Segundo, ele invadiu a Rússia no inverno. E a Rússia vai usar uma estratégia da terra arrasada. O que é uma terra arrasada? A Rússia é um território gigante. E nesse período, para a gente conseguir ganhar uma guerra, você precisava parar nas cidades, principalmente com medo da invasão. Você precisava parar nas cidades e se reabastecer. Porque não tinha como ficar indo o produto da França para a Rússia, pensar na distância, para alimentar esse exército. Então o exército se alimentava do que tinha nas cidades que eles estavam invadindo. O que é que os russos fizeram? Queimaram, sumiram, tiraram todos os produtos das cidades. Conforme eles iam avançando, as cidades estavam vazias, não tinha alimento, não tinha água, não tinha ninguém. As pessoas sumiram. Os produtos sumiram. Não tinha nada. Isso foi enfraquecendo o exército francês num nível que de 700 mil que chegaram na Rússia, eles estavam com 79 mil soldados. Então eles decidem voltar, guiados pelo Napoleão. Napoleão vai até lá para ver o que está acontecendo e pessoalmente para liderar esse exército. Viu que não deu certo. Eles começam a voltar para a França. Na hora que eles estão voltando para a França, a Rússia vai atacar eles e vencer Napoleão.
e vão exilar o Napoleão na ilha de Elba. A ilha de Elba é uma ilha que fica perto da Itália. Bom, bem perto, inclusive. Com isso, a Europa vai se reestabelecer, vão voltar as monarquias, vai tudo tá pacífico, graças a Deus. Não, ele vai voltar. O cara saiu a nado da ilha de Elba até a Itália. E ele conseguiu chegar na França sem um tiro. Porque todo mundo temia esse cara. O cara saiu a nado de uma ilha e foi pro continente. Ele era maluco. Quando ele chega na França, ele tem os soldados que estão do lado dele e ele vai começar a invadir de novo. Bom, em 1815, ele retoma esse governo, é conhecido como governo dos 100 dias, porque ele governa por 3 meses e um pouquinho. E ele é derrotado em Waterloo e é preso na ilha de Santa Helena e morre na ilha de Santa Helena. É uma ilha que está muito mais distante do continente, aprenderam a lição de que o cara é bom nadador, e aí ele vai morrer nessa ilha em 1821. Em 1815, com a definitiva prisão do Napoleão, vai acontecer o Congresso de Viena, que vai reunir as potências europeias depois da queda do Napoleão. Os principais países são a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Inglaterra. Eles vão ser os vencedores da guerra. E o objetivo é restaurar o antigo regime na Europa. Eles vão trazer de novo os monarcas que sobraram, então vão retomar as dinastias. Então quem entende mais próximo do trono vai retomar e assumir o poder. Divisão territorial no continente vão ser restabelecidos, vão se redistribuir o território da Europa. E os maiores beneficiados são esses líderes aí. A França vai retomar suas fronteiras anteriores à Revolução e o mapa vai voltar aos seus moldes antes da Revolução Francesa. Vai surgir aí a Santa Aliança, que é uma junção entre Rússia, Prússia, Áustria. A Inglaterra não vai entrar na Santa Aliança. Essa Santa Aliança vai combater o liberalismo e o nacionalismo. Eles vão, toda vez que algum país começar a ter movimentos sociais, eles vão abafar o movimento social para não acontecer uma nova Revolução Francesa. E eles vão também se manifestar contra os movimentos de independência da América Latina, que vão começar a pipocar por conta da independência dos Estados Unidos. Então, esse é o governo napoleônico. Uma aulinha a gente mata ele, mas a gente vai retomar um pouquinho dele quando a gente for pro Brasil, tá? Em breve a gente vai voltar a estudar Brasil e aí a gente vai ter que retomar um pouquinho dele. O Napoleão, ele é um grande líder, um grande guerreiro, estrategista, e ele vai mudar os moldes de um exército. Ele botou medo na Europa inteira. E aí, era isso que eu tinha pra conversar com vocês hoje. Bom, por hoje é só. Até semana que vem. Pretendo fazer um tipo de aula diferente também semana que vem, vocês vão ver. Por enquanto é isso. Vão lá pro Schools, que eu vou estar lá no fórum tirando dúvidas. E tem atividade lá pra fazer, tá bom? É pra fazer minhas atividades. Beijo. Boa semana pra vocês. Até semana que vem.